O Congresso realizou audiências esta semana sobre arquivos recentemente desclassificados do assassinato de JFK. 20.000 páginas de material que a CIA havia retido do público americano por mais de 60 anos. Previsivelmente, a mídia corporativa, assim como os democratas no Congresso, se uniram para declarar definitivamente que esses novos documentos absolvem a CIA de qualquer irregularidade no complô para matar o presidente. Para nos ajudar a entender o que realmente aconteceu, conversamos com Aaron Good, um cientista político e historiador conhecido por seus exames críticos da política externa dos Estados Unidos. Ele se junta a mim hoje para analisar os últimos lançamentos de arquivos, bem como as reações a eles. Então, Aaron, muito obrigado por estar aqui. Eu realmente aprecio. Obrigado. É ótimo estar aqui. Quero começar com Julian Barnes, do New York Times, porque ele aparentemente estabeleceu um recorde mundial de leitura rápida, tendo lido 20.000 arquivos recém-lançados sobre JFK em questão de dias. Ele deve ter feito isso porque determinou de forma definitiva que a CIA não matou JFK. Milhares e milhares de páginas desses documentos super secretos relacionados ao assassinato de JFK. Então, dado esse histórico, qual foi sua primeira impressão quando final teve a chance de realmente entendê-los? Bem, sem querer estragar o episódio, mas a CIA não matou JFK. Caso encerrado. E se você assistiu às audiências no Congresso na terça-feira, ouviu refrões semelhantes dos democratas do Congresso. Mas você disse, eu acho, só para corrigir o que você disse, no entanto, que não há evidência direta até hoje de que a CIA cometeu o assassinato. Isso está correto? Eu diria que o padrão de fatos que surgiu no último mês mostra culpabilidade ou cumplicidade na morte do presidente. Mas nenhuma evidência direta. Isso está correto, senhor. Temos evidências muito diretas da vigilância da CIA sobre Oswald. Não estou perguntando sobre isso. Concordo com você, senhor. Quero dizer, evidência direta de que a CIA está conectada ao assassinato. Todos esses eventos conectam a CIA ao assassinato. Eu entendo isso, senhor. Só estou dizendo que minha interpretação do que foi apresentado é que não vi evidência direta. Rain. Arquivos anteriormente classificados sobre o assassinato de JFK agora são públicos e não mostram evidências de uma conspiração da CIA. Então, em vez de dar espaço para teorias da conspiração, e deixe-me ser claro, há lacunas. Não quero que vocês pensem que eu não acho que há lacunas. Mas quando olhamos para trás, precisamos olhar para trás para que possamos olhar para frente e, com sorte, fazer melhor. A ABC News ecoou os democratas do Congresso, relatando que as audiências foram uma tentativa de reviver teorias da conspiração infundadas. Agora, não há como nenhum deles ter lido os 20.000 novos arquivos divulgados há apenas algumas semanas. Então, Aaron, o que você acha da mídia tradicional e dos democratas no Congresso descartando reflexivamente a noção de um complô da CIA para matar o presidente Kennedy? Bem, eles estão se mantendo fiéis à forma, porque desde o assassinato, nas décadas desde o assassinato em 1963, os principais elementos nos Estados Unidos, que não acreditavam que havia uma conspiração por trás do assassinato, eram a mídia estabelecida, a mídia tradicional e as declarações públicas dos políticos. Mas uma vez que você vai além disso, os políticos, em particular, acreditavam que havia uma conspiração por trás do assassinato. Estou me referindo ao próprio LBJ, que passou a suspeitar da CIA, e a Richard Nixon, que acreditava que as pessoas por trás do Watergate eram essencialmente as mesmas que se livraram de John Kennedy. O próprio Robert Kennedy enviou um mensageiro a Moscou uma semana após o assassinato para dizer aos soviéticos: "Sabemos que vocês não mataram John Kennedy, o presidente. Foi uma conspiração doméstica de direita. Mas as políticas de JFK, você sabe, acabar com a Guerra Fria, buscar a paz, teriam que esperar
porque a LBJ estava muito próximo dos grandes negócios. Então teriam que esperar até que a AFK chegasse à Casa Branca para retomar esses planos. Mas é claro, a AFK é morto antes de poder chegar à Casa Branca, em circunstâncias muito duvidosas. Até o próprio Gerald Ford disse a um presidente ou primeiro-ministro francês, não consigo lembrar qual, um cara chamado Debré, acho que estou errando o nome dele, mas ele disse que acreditavam que havia uma conspiração, mas que simplesmente não conseguiam descobrir quem fez isso. E claro, ele foi uma das pessoas na comissão Warren e ajudou a encobrir a localização de uma das feridas da bala mágica, supostamente uma das 7 feridas causadas por essa única bala. Ele moveu a ferida de entrada das costas para o pescoço, o que não fazia sentido algum, de acordo com o atestado de óbito, ou se você olhar as roupas. Charles de Gaulle não acreditava nisso. Indira Gandhi não acreditava nisso. Indira Gandhi didn't believe this. Kwame Nkrumah, Sukarno, praticamente ninguém que estava nos círculos de poder naquela época acreditava nisso, mas todos diziam isso publicamente. Até mesmo Earl Warren. É bastante fácil supor que ele sabia que havia uma conspiração, mas que seu trabalho, como ele entendia, era impedir que isso fosse exposto, porque foi informado por LBJ, essencialmente, que isso levaria a uma guerra nuclear, porque havia uma mão soviética envolvida. E quando você considera que ele foi informado disso, e foi reduzido às lágrimas pelo presidente, o chefe de justiça dos Estados Unidos, você pode meio que entender por quê, mesmo que ele acreditasse que Jack Ruby devia ser algum tipo de figura do submundo que matou Oswald, ele poderia ter acreditado que foi incentivado por pessoas de segurança nacional que estavam tentando evitar uma guerra nuclear silenciando Oswald. Quem sabe o que ele realmente acreditava que estava fazendo ali? Mas parece que ele pensava que estava impedindo uma guerra nuclear. Mesmo os próprios membros da comissão Warren não foram realmente unânimes. Houve 3 dissidentes: Richard Russell, Hale Boggs e John Cooper. Eles falaram sobre isso e até tentaram incluir no processo, no relatório. O senador Russell foi basicamente enganado a fazer uma apresentação inteira sobre como ele não acreditava na teoria da bala mágica e tinha algumas outras perguntas. Havia um estenógrafo lá, aparentemente tomando notas, mas era, eu acho, um estenógrafo falso ou algo assim, porque não há registro disso. Ele foi basicamente enganado a concordar com isso. Então, realmente, ninguém acreditava nisso na época. Muitas pessoas não acreditavam na época, e mais evidências surgiram ao longo dos anos. Então, o New York Times está apenas fazendo o que o New York Times faz, que é atuar como o braço de publicidade do Império dos Estados. Agora, você e outros falaram sobre uma pequena facção dentro da CIA, quase como um governo dentro da CIA, que é seu próprio grupo que poderia ter perpetrado esse assassinato. Você pode explicar essa teoria e como esses novos arquivos lançam luz sobre essas conexões? E em particular, James Angleton surge como uma figura muito sinistra do assassinato. E se você assistiu às audiências ontem, Jeff Morley focou bastante no manejo do arquivo de Oswald. Richard Helms, que eventualmente se tornou diretor, mas na época era diretor de planos sob Kennedy, o que é como o chefe do serviço clandestino, estava encarregado das trapaças. Há 3 oficiais que Morley identificou como mentindo sobre Oswald. Um deles é George Joannides, que lidou com um desses grupos de exilados cubanos durante a administração Kennedy. Mais tarde, ele foi usado como o elo de ligação para a investigação do Congresso sobre o assassinato. E ele os bloqueou em todas as oportunidades. Não se soube até muitos anos depois que ele era alguém que realmente deveria ter sido uma testemunha. Ele era uma testemunha material que deveriam ter interrogado sobre o possível envolvimento da CIA no assassinato. Em vez disso, ele era o contato lá para supostamente ajudá-los a obter documentos. Mas, na realidade, ele estava lá para impedi-los de obter documentos. Então isso é muito escandaloso. Esse cara, Joannides, havia enganado os oficiais dos Estados Unidos sobre seu papel.
E o mesmo fizeram Richard Helms e James Angleton, que mentiram sobre o quanto eles estavam vigiando Oswald e o que a agência sabia sobre Oswald. Como Jeff Mawley documenta, eles tinham um grande arquivo sobre Oswald e estavam lendo sua correspondência há muito tempo. Então há esse aspecto. Eles o tinham sob vigilância. Eles estavam usando-o de maneiras diferentes. Parece, argumenta Peter Dale Scott, e Jeff Mawley também, que Oswald estava sendo usado por Angleton. Eles não enfatizaram muito isso ontem, a propósito, mas já escreveram sobre isso no passado, que há muitas evidências que sugerem que Oswald estava sendo usado por Angleton, aparentemente como parte de uma caça a espiões. Você diz, há tanta penetração que precisamos ter esse tipo de, acho que chamam de refeição de bário, ou algo que você come antes de fazer uma imagem, se tiver câncer. E isso deve mostrar o caminho, através do seu corpo, e pode mostrar danos vasculares, ou pode mostrar isso ou aquilo. Certo? Bem, o próprio Oswald, por ter desertado para a União Soviética, era uma pessoa de interesse, e Angleton tinha todos os arquivos que surgiam sobre ele encaminhados para si. Algumas das informações disponíveis tinham nomes diferentes, grafias e erros diversos, e se você olhasse para elas, Angleton poderia de alguma forma descobrir quem era o espião. Se eles estivessem relatando essa informação, que era errônea de uma maneira particular, poderiam descobrir quem era o espião. Mas na realidade, o que eu sugeriria que eles estavam fazendo era garantir que teriam um monopólio sobre o que o governo sabia sobre Oswald dessa forma. Então Angleton é um indivíduo muito enganador, e acredito que isso faz parte do que ele estava fazendo. Eles estavam lendo sua correspondência, estavam monitorando-o, e na superfície parece bem, ele desertou para a União Soviética. Ele pode ser um comunista, mas na realidade, seu histórico é tão estranho e suas atividades não fazem sentido algum até você pensar. Ele é um agente de inteligência? E então, de repente, tudo faz sentido. Por exemplo, ele está envolvido em uma discussão pública em Nova Orleans, onde eventualmente vai ao rádio e debate com esses caras sobre o Comitê Fair Play for Cuba. E ele é exposto como um ex-desertor para a União Soviética. O que meio que desacredita o Comitê Fair Play for Cuba, que agora sabemos que a CIA estava ilegalmente tentando desacreditar, conduzindo operações. E quando Oswald estava em Nova Orleans, fazendo essas coisas, distribuindo esses panfletos, ele estava trabalhando no escritório de um ex-agente do FBI de direita, que também usava esse escritório para trabalhar com grupos de exilados cubanos, para planejar a Operação Mongoose, um tipo de operações de guerrilha, operações paramilitares e assim por diante. Em um determinado momento, uma organização associada a essa pessoa, Guy Bannister, tentou comprar caminhões em nome de Lee Oswald, quando Lee Oswald estava na União Soviética. Então alguém estava se passando por ele lá. Portanto, Oswald parece claramente ter sido um agente provocador de algum tipo trabalhando para o governo. E isso nunca foi explicado de nenhuma forma. Então há muito. Evidências. As pessoas dizem evidências diretas e indiretas. Você sabe, provam ou não provam. Essas são diferentes. Existem diferentes padrões de prova legal e assim por diante. Então você sabe, o que realmente constitui, não há um arquivo que diga Operação Matar JFK e explique isso em um memorando de uma página. Nunca haveria algo assim para uma operação dessa magnitude. Mas há uma quantidade enorme de evidências ligando a CIA e esses atores a Oswald. E essa é uma parte disso. Então, há o aspecto Oswald, que eu acho que há muitas evidências apontando para Angleton, especialmente manipulando isso. Angleton e outros fazem parte dessa história. David Phillips, na Cidade do México, é uma grande parte disso. Deixe-me perguntar sobre isso rapidamente, porque é muito estranho. Apenas pensando em como começamos isso, estávamos falando sobre esses democratas do Congresso, e eles estão dizendo de forma definitiva, não há evidências de envolvimento da CIA, nenhum plano da CIA. Mas como você mencionou,
a todas essas conexões estranhas da CIA com Lee Harvey Oswald. E não só isso. Eles estavam vigiando-o e pararam de vigiá-lo. Muito bizarramente, como você mencionou, depois que ele foi preso em Nova Orleans e depois que ele foi para a cidade do México e supostamente se encontrou com alguém envolvido com a KGB, isso seria motivo para aumentar a vigilância se você estivesse em contra-terrorismo, como James Angleton, ou todas essas pessoas que estavam recebendo esses arquivos sobre Lee Harvey Oswald na época. Mas eles fizeram exatamente o oposto disso. Eles pararam de observar Lee Harvey Oswald. Então é muito estranho. Como você diz, chame do que quiser. Evidência direta, evidência indireta. Isso levanta muitas questões, e claramente há muito que não está resolvido. Certo. Bem, eles mentiram sobre isso por muito tempo, o que é significativo, e sobre suas conexões com Oswald, sua vigilância sobre Oswald e o interesse operacional em Oswald. E eles também dificultaram quero dizer, o que Angleton estava fazendo era basicamente tornar muito difícil para qualquer um. Toda vez que Oswald surgia, era encaminhado pessoalmente para ele. Então é muito difícil. Ele tinha controle sobre a forma como essa informação era criada e distribuída, então isso é notável. Houve também um caso em que, como você disse, eles começaram a vigiá-lo menos. De certa forma, eles removeram um aviso de alerta de Oswald, que acredito foi feito por um agente do FBI chamado Marvin Ghiesling. É soletrado G-H-E-E-S-L-I-N-G. E ele era do FBI, mas retirou esse aviso de alerta de Oswald. O que, pelo que entendo, se tivesse permanecido, teria implicado que o serviço secreto prestasse atenção a Oswald especificamente na época da visita do presidente. Então, realmente, ele deveria ter sido visitado e monitorado por oficiais de segurança antes mesmo de o presidente ir lá. E ele não foi. E não foi que esqueceram de fazer algo. Eles intervieram ativamente para retirar Oswald dessa lista. E meu entendimento é que Ghiesling, o oficial que fez isso, que não era uma pessoa de alto escalão, foi inicialmente repreendido, mas depois isso foi retirado de seu registro de desempenho, e ele não foi punido por isso. Então, por que ele não foi punido? Isso é importante. Por que os caras que estavam vigiando Epstein não foram punidos, por exemplo? Isso, para mim, é um sinal de alerta, e parece uma espécie de evidência circunstancial de um complô do Estado clandestino ou uma operação do Estado clandestino, quando você tem esse tipo de falhas que não são tratadas como falhas pelo Estado administrativo. Há um personagem sobre o qual ainda não falamos, que é Jack Ruby, que, de acordo com a narrativa oficial, simplesmente ficou chateado com o assassinato e saiu com uma arma e atirou em Lee Harvey Oswald, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa ou testemunhar no tribunal sobre qualquer coisa que tivesse acontecido, ou se havia outros co-conspiradores. O que realmente explica por que ele matou Lee Harvey Oswald. Bem, Ruby é uma personagem fascinante e provavelmente a pedra de Rosetta para tentar entender certos aspectos do assassinato. Só para reiterar o que você disse sobre Ruby silenciar Oswald, é notável que uma das coisas que o grupo que nega a conspiração dirá é que, bem, alguém teria falado. Mas neste caso, você tem duas figuras principais que estão envolvidas de alguma forma, sem dúvida, que são Lee Oswald e Jack Ruby. Lee Oswald foi talvez o primeiro teórico da conspiração no assassinato de JFK, porque ele mesmo disse, sou um bode expiatório. Estou sendo incriminado aqui. Eu não atirei em ninguém. Sou apenas um bode expiatório. E ele tenta ligar para um oficial de inteligência militar, chamado acho que William Hurt, ou John Hurt. John Hurt, talvez. Um deles é o ator. William Hurt é o ator. Acho que é John Hurt. Mas de qualquer forma, ele tenta ligar para um oficial de inteligência militar que está estacionado, acho que na Carolina do Norte. E eles não deixam a ligação passar e não fazem anotações sobre o que ele diz. Quando ele está sendo interrogado, eles não gravam nada. Eles não fazem anotações. Então ele mesmo sugeriu uma conspiração.
E o próprio Jack Ruby mais tarde disse que pessoas em posições de poder o colocaram na posição em que está e que nunca deixarão a verdade vir à tona, porque tem muito a perder. Então, ambos os principais envolvidos, que nos dizem serem lunáticos solitários, apontaram para uma conspiração, e ainda assim, não lhes foi permitido fazer nada a respeito. O próprio Jack Ruby disse a Earl Warren: "Minha vida está em perigo aqui. Leve-me para Washington e eu posso te contar o que aconteceu. Porque há uma nova forma de governo que vai assumir, e vai ser horrível." E ninguém pode estar a isso. Agora, quando ele falou com Warren, ele tinha acabado de ser declarado insano por um psiquiatra chamado Jolly West, que agora sabemos que estava envolvido com o programa MKUltra da CIA. Ele ajudou a conduzir o programa de controle mental da CIA e realizou todos esses experimentos usando LSD, muitos deles em cobaias involuntárias. Ele até matou um elefante ao dosá-lo com tanto LSD em um ponto. E ele foi a pessoa enviada para avaliar a insanidade de Jack Ruby. Ele disse que Ruby teve um surto psicótico, porque bem quando Jolly West veio avaliar Ruby, Ruby começou a alucinar e a dizer que as pessoas estavam atrás dele, etc, etc. Seu episódio basicamente correspondeu a uma viagem de ácido, provavelmente uma viagem de ácido muito ruim. Então, só com o tempo, ficou claro o quanto a CIA, ou pessoas ao redor da CIA e do MKUltra estavam envolvidas na defesa legal de Ruby. Seus advogados estavam ou conectados ao sindicato, ou a esse meio de pessoas que usavam psicologia e psiquiatria para fins legais, como um meio de defesa legal para argumentar que alguém era insano e, portanto, não culpado por esta ou aquela razão. Inicialmente, tentaram fazer isso com Ruby. Iam dizer que ele era insano, porque se você diz que ele é insano, então isso significa que você pode desconsiderar qualquer coisa que ele possa dizer. Mas acho que o próprio Ruby foi usado de forma semelhante a que usaram Oswald na Cidade do México. Oswald na Cidade do México, dizem, visita um sujeito chamado Kostyakov, que é um coordenador de assassinatos da KGB. E então isso é usado para dizer a Earl Warren que, bem, se você investigar isso, pode levar a uma guerra nuclear. Não podemos permitir isso. Então você tem que lidar com qualquer conspiração dessa forma. Esse é o chefe da comissão Warren. E então, Ruby, por outro lado, se você olhar para o histórico dele, ele está em uma posição muito sensível ou única no sindicato do crime, e especialmente na tomada do sindicato em Dallas, mais ou menos. Então ele está conectado. Ele remonta ainda mais. Mesmo em 1939, ele estava na sala quando o presidente de um sindicato local de manipuladores de sucata é assassinado, é morto. E, eventualmente, esse sindicato é assumido por um cara chamado Dorfman, um braço direito, em certo sentido, de Jimmy Hoffa. E isso leva à tomada dos fundos de pensão dos Teamsters pela máfia, que é uma grande parte da história do crime organizado nos anos 50 e 60 e assim por diante. Então, Ruby foi preso por isso e não foi acusado. Mais tarde, ele se envolveu nisso com um cara chamado Paul Roland Jones, que foi preso por grandes acusações de drogas, e Ruby deveria ter estado envolvido em um desses casos de drogas, porque ele falou com Jones nessa época. Mas por algum motivo, Ruby não estava. Há muitas indicações de que ele era um informante, e ele até teve avaliações como informante. Então acredito que ele era um informante do FBI, e eles o avaliaram como um informante decente. E aparentemente, seu papel era ser a pessoa do sindicato que lidava com o tráfico de drogas como parte disso, porque ele aparece nessas áreas. E tem uma, acredito que seja a esposa de um mafioso, que diz que, sim, quando meu marido precisava fazer um negócio de drogas ou organizar um acordo que passasse por Dallas, ele tinha que obter a aprovação de Jack Ruby. Então, ele parece ter sido um tenente do sindicato lá. E você sabe, ele também é esse cara, Paul Roland Jones, com quem Ruby estava associado para drogas e tentando se mudar para Dallas. Jones e as pessoas ao seu redor, como eu acho Dave e Sam Yaris, que são irmãos, estão envolvidos nesse assassinato de alto perfil de um cara chamado James Reagan, que em 1946
controlava o serviço de teletipo, que era um serviço de apostas que fornecia os resultados das corridas em todo o país. E se você quisesse controlar o jogo do crime organizado em uma área, você queria ter o controle desse serviço de teletipo, mas ele era controlado nacionalmente. E isso foi uma grande infraestrutura para o crime organizado entrar nas grandes cidades de todo o país, porque você faz as pessoas aceitarem pequenos subornos pelo serviço de telegrafia e um pouco de jogo, então você meio que as tem para todo o resto. Uma vez que estão corrompidas, podem ser compradas para ignorar drogas, policiamento e assim por diante. Então, isso é uma base para o crime organizado, só que em nível nacional. Ruby esteve envolvido em 2 desses episódios de forma tangencial. O assassinato do Teamster, que levou o fundo de pensão do Teamster a ser assumido pelo sindicato. E depois o assassinato de James Reagan, que levou o serviço de telegrafia a ser controlado pelo sindicato. E James Reagan foi e conversou com um repórter nacional. E o repórter, Drew Pearson, o encorajou a ir ao FBI. Ele disse que Hoover contou a este repórter que, bem, o rei do serviço de notícias está sendo perseguido por esses caras, ou perseguido por essas pessoas, mas são pessoas importantes que mudaram seus caminhos e são boas. 2 dos caras, Annenberg e Crown, são muito notáveis como sionistas, quero dizer, figuras super sionistas, pelo que entendo. O pai de Annenberg, mais tarde foi para a prisão e era associado de Lenski. O próprio Annenberg é o cara cuja família possui o TV Guide e o Philly Inquirer. Quero dizer, são pessoas extremamente ricas. E Crown, Henry Crown, seu filho ou neto, era uma das pessoas que estava naquele megagrupo com Wexner. Acredito que Adelson possa ter feito parte disso. Era um grupo de lobby pró-Israel, nos anos 90, que estava conectado a pessoas ligadas a Epstein de diferentes maneiras. Então há esse elemento de crime organizado entrelaçado com o Mossad. E Ruby fazia parte desse sindicato nacional do crime. E acho que isso vai ao cerne do nosso problema, ou chega perto disso, ao pensar que nunca realmente resolvemos nenhuma dessas questões com o Sindicato Nacional do Crime. Eles meio que criaram uma história de cobertura sobre essa máfia italiana é realmente a Cosa Nostra e assim por diante. E então é isso. Parece ser como uma mitologia para a forma como o crime organizado realmente opera. E a chave disso é que está tão entrelaçado com o Estado de Segurança Nacional, especialmente porque durante a Guerra Fria, a ideia era que você tinha que derrotar o comunismo. Então, se você tivesse que se aliar a traficantes de drogas, e se esses fossem os únicos capitalistas no local no Sudeste Asiático, se o único capitalismo real fossem os traficantes de ópio, então acho que você teria que trabalhar com eles, porque é preciso derrotar o comunismo. Mas é preciso notar que as pessoas estão lucrando com isso o tempo todo. Quero dizer, o tráfico de narcóticos é uma das maiores operações comerciais do mundo, se você olhar como um todo. Está ali junto com o petróleo e o tráfico de armas, como os 3 principais geradores de atividade econômica internacionalmente. Você mencionou James Angleton várias vezes, e acho importante focarmos nele, porque ele parece ser um dos principais perpetradores do plano. Muitas evidências apontam para isso, incluindo o fato de que ele estava recebendo todos esses relatórios em sua mesa sobre o principal perpetrador do assassinato, Lee Harvey Oswald. Então você tem esse novo artigo. Chama-se James Angleton, Mossad, o Sindicato e os Negócios Cubanos da SA. E esses são muitos personagens. Você se importaria de primeiro explicar qual é a importância deles nesse plano de assassinato? Claro. Isso vem do testemunho de Angleton ao Comet Church em 1975, e ele had stated this. E foi difícil tirá-lo de lá. Realmente foi necessário uma espécie de operação em si para se livrar dele. Aparentemente, o que aconteceu foi que William Colby se tornou o diretor da CIA, mas inicialmente ele estava trabalhando sob James Schlesinger,
que se tornou o diretor quando Nixon demitiu Richard Helms. E isso é ruim para o Watergate. Ajuda a desencadear o Watergate, de certa forma. Mas James Schlesinger foi chamado porque ele olhou para o Watergate e viu as conexões da CIA com os ladrões de Watergate. Ele achou isso muito preocupante. Ele queria saber tudo que a CIA havia feito para ir contra seu estatuto e violar leis e assim por diante. E ele queria que tudo fosse colocado em um único arquivo. E ele designa William Colby para fazer isso. Bem, eventualmente, William Colby se torna o diretor da CIA um pouco mais tarde, e ele decide que Angleton precisa sair. E a maneira como ele faz isso, em parte, é vazando histórias para a imprensa sobre muitos dos crimes de Angleton. E ele usa Cy Hirsch para fazer isso. Então, Angleton estava meio defensivo sobre seu pequeno feudo que ele vinha administrando, porque ele era responsável pela contra-inteligência na CIA, o que significava que ele era o guardião da segurança da CIA, em certo sentido, garantindo que eles não fossem penetrados por agentes soviéticos e lidando com espiões que poderiam potencialmente se desviar ou se tornar riscos de segurança. E não sabemos tudo o que estava sob sua responsabilidade, mas houve muitas coisas que a CIA fez durante esse tempo, como assassinar um de seus próprios oficiais, chamado Frank Olson, que foi drogado com ácido em um ponto e depois aparentemente jogado de uma janela no 10º andar em Manhattan, e ele morre. Cy Hirsch, eventualmente, através de uma fonte na CIA, descobriu que sim, havia um mecanismo em vigor para lidar com riscos de segurança, e isso foi usado contra Olson. Os detalhes reais nunca foram totalmente admitidos pelo governo. O cara que estava encarregado dessa pequena operação era James McCord, que mais tarde ajuda a derrubar Nixon com Watergate, e que também estava envolvido com as operações do Comitê Fair Play for Cuba em solo americano. Ele era um cara que trabalhava para Angleton, em grande parte. Então, isso é suspeito, e tudo aponta para Angleton ter esse feudo na CIA, fazendo coisas meio que fora dos registros, sem o conhecimento dos diretores. E ele está testemunhando sobre isso para o Comitê Church, em 1975. Uma das coisas que eles perguntam a ele é sobre a conta de Israel que ele gerencia. Ele não apenas dirigia a contra-inteligência, e até coordenava coisas como, você sabe, a eliminação de agentes, aparentemente, como potencialmente Frank Olson. Presumimos que ele estava realmente fazendo isso. Ele era a pessoa encarregada desse tipo de operações. Mas ele também gerenciava a conta israelense, porque tinha relações com sionistas de alto nível, que antecedem a criação de Israel. Ele estava trabalhando com Teddy Kollek, que mais tarde se tornou o prefeito de Jerusalém, e foi uma figura sionista fundadora. E ele tinha todas essas conexões com o Mossad. Essa história grava a mesa Mossad. Esse é o contato com o Mossad. E isso foi levado em consideração em Cuba, e isso não foi conhecido por muito tempo. O que acontece é que isso é o que ele conta ao comitê da igreja. Ele diz, bem, a Baía dos Porcos foi exposta muito cedo, e todas essas outras operações, e a CIA basicamente não tem segurança operacional nenhuma. Então isso é um problema real. Se quiséssemos que esse negócio cubano, você sabe, as operações em Cuba após a Baía dos Porcos especialmente tivessem falhado, e eles queriam fazer a Operação Mongoose e esses outros esforços para subverter o governo de Cuba e assassinar Castro. Se quisermos que esse negócio cubano permaneça em segredo, e é tão sensível porque estamos fazendo todas essas coisas sérias, bem, a CIA está comprometida, diz Angleton. Então eu tive que usar outra pessoa para basicamente supervisionar todas essas operações e relatar ao oficial da CIA, Bill Harvey, que estava sob o comando de Angleton. CIA officer Bill Harvey, who was under Angleton. So he says that he had really no choice but to let. Então ele diz que realmente não teve escolha, a não ser deixar esse oficial de inteligência israelense lidar com o negócio cubano, seu intermediário com o negócio cubano que William Harvey estava conduzindo, com Angleton supervisionando isso, aparentemente. Harvey estava nominalmente no comando, mas Angleton parece ter trabalhado diretamente com ele. E ele controlava o canal de informações.
que era um agente do Mossad. Esse negócio cubano incluía relações com a máfia. O próprio William Harvey foi a pessoa que trabalhou com Johnny Roselli, o mafioso, para realizar aqueles infames planos de assassinato de Castro. Outra parte desse negócio cubano era o ZR Rifle, que era um programa de assassinato criado pela CIA. Era muito secreto. E encontrei outro documento dizendo que documentos sobre o ZR Rifle deveriam ser todos encaminhados para Helms e outro chefe não identificado, mas poderia ter sido Angleton. Então Angleton estava criando todos esses fluxos de documentos e controle de material classificado, de forma que Israel seria o intermediário no negócio cubano, e o restante da CIA seria excluído disso. As informações sobre Oswald também, como parte de uma caça a espiões, eram controladas por Angleton. Então todas as informações sobre Oswald eram de certa forma controladas por Angleton, tanto sobre Oswald quanto sobre Cuba. É interessante porque, no caso de Oswald, ao ler sua correspondência, você também tem uma pessoa que não era conhecida por ser um agente do Mossad, mas que mais tarde, acredito, se aposentou em Israel. E ele escreveu esses artigos na imprensa israelense sobre a história dos espiões judeus, você sabe, na antiguidade e assim por diante. Então ele era um sionista e escrevia sobre coisas de espionagem. Ele trabalhou para Angleton, que tinha todas essas conexões problemáticas com Israel. Será que Angleton estava fazendo o cara vigiar Oswald? Será que ele era potencialmente alguém que era um agente duplo de algum tipo? Porque mais tarde, ele foi viver em Israel e escrever sobre a história dos espiões judeus para veículos israelenses. Então esse é um aspecto disso. Mas em ambos os casos, ele está lidando com Oswald. E só ele realmente entende Oswald, em parte porque está usando ele nessa caça ao espião. Todos os soviéticos estão penetrando em tudo, então deve ser tão secreto e usar figuras como Oswald para potencialmente descobrir quem é o espião. Certo. Então eu tenho que controlar essa informação. E depois do outro lado, com esse programa de assassinato no negócio cubano, ele também está controlando toda essa informação. E novamente, a desculpa é: bem, eu tenho que usar essa conta israelense porque o resto da CIA está comprometido com espiões e os soviéticos vão descobrir. Então eu simplesmente tenho que fazer isso. Mas na realidade, isso lhe deu praticamente quase controle total e uma compreensão do que era esse aparato de assassinato e programa envolvido com a máfia que ele estava conduzindo lá. Então se você está dizendo, tipo, a CIA matou Kennedy, bem, isso é uma coisa difícil de argumentar, mas Angleton parece ter estado envolvido em alguns desses aspectos de maneiras muito suspeitas. E ele usou a desculpa da União Soviética e do anticomunismo para criar protocolos que faziam com que apenas ele e um pequeno número de oficiais tivessem qualquer conhecimento do que estava acontecendo. Então, ele é uma figura muito suspeita, e suas conexões tanto com Israel quanto com a máfia são notáveis. Este é um quadrante obscuro do que a CIA estava fazendo. É como se você pudesse chamá-lo de uma CIA dentro da CIA, ou uma versão privada da CIA, mas é uma força sombria na política dos estadunidenses. As visões políticas de Angleton eram essencialmente como um neoconservador, antes de existir algo chamado neoconservadorismo. Ele fez causa comum com os ultracionistas, porque essas são as pessoas que meio que formam a base do que pensamos como neoconservadorismo nos anos 70. Isso começa. Então, Angleton provavelmente encontrou outras pessoas que pensavam como ele, ou trabalhavam com elas no governo. E havia um consenso, eu acho, entre muitos dos oligarcas e pessoas de segurança nacional de que Kennedy tinha que sair. Angleton parece ser uma grande parte disso. Ele usou o Mossad de alguma forma, e também usou ativos da máfia. A relação entre a máfia, o sindicato do crime nacional e o Mossad, ou Israel, ou o sionismo, é algo muito delicado de se analisar. Mas muitas pessoas, como Peter Dale Scott e Alan Block, e eu acho um biógrafo do próprio Lansky, escreveram que Lansky parece ser a pessoa que realmente dirige o sindicato em um sentido mais amplo,
e lida com todas essas operações de lavagem de dinheiro. In the bigger sense and handling all these money laundering operations, and the Italian mafia thing kind of covered up a lot of this. E a questão da máfia italiana meio que encobriu muito disso, como uma espécie de história de cobertura. Por exemplo, quando Lansky ajudou a fornecer armas para Israel em sua fundação, Nixon vai atrás do sindicato de uma maneira controlada, mas ainda assim os prejudica de alguma forma, e começa a investigar Lansky. Lansky vai para Israel e fica lá até 1973. Em 1973, Nixon está realmente em apuros por causa do Watergate. O que é interessante é que, de todas as pessoas nesse meio de inteligência, máfia, assassinato de Kennedy, você sabe, figuras como Jimmy Hoffa, Sam Giancana, Johnny Rosselli, Joe Martino, Meyer Lansky, o único cara que não morre de forma prematura é Lansky. Bem, você mencionou Peter Dale Scott e eu olhei para The American Deep State. Acho que é um livro muito interessante, porque ele meio que traça uma continuidade entre todos esses, o que ele chama de eventos profundos. Peter faz essas conexões entre o assassinato de JFK, Watergate, Irã-Contra e 11 de setembro. Ele traça esses paralelos. Você pode explicar essa continuidade de como esses tipos de eventos chocantes são usados e aproveitados pelas classes dominantes nos Estados Unidos para expandir ainda mais seus poderes? Certo. Então, quando JFK é assassinado, dizem que ele era um louco solitário e que fez isso sem motivo real, porque era um louco solitário. Mas então a resposta após isso é aumentar a vigilância de grupos que são potencialmente violentos. Ok. Então, se Oswald, por exemplo, era um louco solitário, então por quê? Qual é o sentido de lidar com grupos? Como você se protege de loucos solitários vigiando grupos assim? Isso não faz exatamente sentido. E você sabe, depois de Watergate, quando o Comitê Church faz essas investigações sobre as atividades da CIA e do FBI, o resultado é que, em vez de levar ao fim desse tipo de atividade, eles meio que vão mais longe fora dos registros. Como eles criam operações no exterior, como o Safari Club, envolvendo ex-oficiais da CIA, que podem ter sido demitidos por serem um pouco extremos demais, e estavam tentando limpar a CIA. Também usaram a inteligência egípcia, saudita e iraniana para basicamente comandar a CIA quando a CIA estava muito ocupada ou sob investigação. Esses esforços para tentar reprimir parte da criminalidade clandestina dessas entidades, ou lidar com eventos profundos, como o assassinato de Kennedy, acabam apenas piorando o problema. E isso tem acontecido repetidamente. E outro elemento que Peter Dale Scott vê conectando muitos desses eventos profundos, como o Watergate, ou o assassinato de JFK e o 11 de setembro, é a continuidade das redes de governo, ou a rede do dia do juízo final. E é por isso que eu não digo apenas, a CIA matou JFK, porque você sabe o que eu estava falando antes sobre Angleton, escondendo esse negócio cubano, sabe? E usando o Mossad para fazê-lo. Não sei se cheguei à parte principal disso, que foi que, no testemunho que Angleton deu, ainda hoje, se você quiser esse testemunho, verá que dirá que o status está completo, com exclusões, ou algo assim. É como se eles tivessem se livrado das redações, mas há uma exclusão. Mas eu realmente encontrei a página. Talvez haja mais de uma página, mas havia uma página que encontrei que foi excluída em uma versão mais antiga deste documento. Acho que uma que saiu nos anos 90, que de outra forma era muito incompleta e meio inútil. Mas quando você junta essa página que estava presente e depois foi excluída, o que você vê é que Angleton não contou ao diretor da CIA que estava usando um agente israelense para lidar com as operações mais sensíveis e potencialmente explosivas da história da agência. E o diretor da CIA não foi informado sobre as partes do assassinato. O diretor da CIA, que JFK colocou lá,
não foi informado sobre o componente de assassinato que estava sendo executado aqui. Angleton admite que não contou a eles sobre o ativo israelense que estava atuando como ligação lá. Ele meio que mente sobre isso. Ele diz que a situação é tão grave que os soviéticos vão penetrar, então eu tenho que usar esse agente israelense. Então alguém pergunta a ele, bem, se é realmente tão arriscado e perigoso, por que você não contaria a McConey sobre isso? E ele diz, ele não teria se interessado. Assim, você pode ver como Angleton cria, sem sequer supervisão do diretor da CIA, esse tipo de mecanismo envolvendo a máfia, Israel e assassinatos diretamente de Cuba. Mas alternativamente, por outro lado, você tem essa parte militarizada, que poderíamos chamar de rede do juízo final, ou planejamento de continuidade do governo, ou instituições. Isso foi criado para lidar com um ataque nuclear, especialmente, ou algum tipo de emergência nacional que decapitaria a liderança americana. Então poderia matar o presidente e o vice-presidente, ou algo assim. Como os militares seriam capazes de intervir e basicamente impor a lei marcial e todo esse poder superior? Redes de comunicação são configuradas para permitir isso, e diferentes protocolos e medidas de emergência que podem ser adotados. Bem, esses elementos estão envolvidos em diferentes aspectos do assassinato de JFK, de Watergate e do Iracontras. E no 11 de setembro, houve uma ligação, ou ligações feitas por Dick Cheney, aparentemente usando redes de comunicações de continuidade do governo. E nunca tivemos acesso a elas. E deve nos alarmar que nos anos 90, foram Dick Cheney e Donald Rumsfeld que estavam fazendo muito do planejamento para essas operações. Então, há níveis de sigilo que eles, assim como Angleton dizia, se eu não usar este agente israelense, os soviéticos saberão. E então estaremos condenados. A Guerra Fria será perdida para os soviéticos por causa da nossa má segurança. Enquanto isso, ele é a pessoa responsável por essa segurança, o que torna tudo mais cômico. E então há a rede do juízo final no lado militar, que também possui redes e protocolos super secretos e autoridade superior para proteger em caso de emergência nacional. E assim, o resultado é que não sabemos o que esses elementos estavam realmente fazendo em tantos casos. Isso é antidemocrático, ultra-secreto, despótico, autoritário, qualquer palavra que você queira usar. Mas isso não é algo que faça sentido por qualquer entendimento liberal democrático de como o governo deve funcionar. Isso é realmente uma forma de burocracia fascista, disfarçada de cima para baixo, se você realmente quiser olhar para o cerne da questão. É muito interessante a conexão que você está fazendo, e eu acho que Peter Daly Scott também estava fazendo, mostrando essa continuidade entre esses tipos de eventos profundos quando algo muito trágico e chocante acontece. E nós realmente não sabemos por quê. As narrativas oficiais que nos são contadas não fazem muito sentido. E se você quer investigar ou tem perguntas sobre isso, é instantaneamente rotulado como teórico da conspiração. Mesmo que conspirações sejam reais, elas existem. Como o memorando de Powell, por exemplo, é uma conspiração que todo mundo conhece. Allen Dulles, de quem já ouvi você falar antes, escreveu esses memorandos para o Conselho de Relações Exteriores nos anos 1940 e 1950, falando sobre por que precisamos de hegemonia global para proteger os capitalistas e interesses comerciais dos Estados Unidos, expandindo nosso império no exterior, e apenas com essa linguagem muito clara. E se você olhar para isso, diria, esses são como elites governantes conspirando contra as massas. Mas se você aponta isso, é chamado de teoria conspiração. Certo. O termo teoria da conspiração é tão sem sentido que, de muitas maneiras, é uma espécie de sinédoque para o contra-iluminismo que vivemos. O termo conspiração é apenas algo ruim planejado em segredo por duas ou mais pessoas e depois executado. Ou, você sabe, não. Você pode ter um plano de conspiração sem realmente realizá-lo. Mas é apenas um plano que é mantido em segredo, ou um plano ruim que é mantido em segredo, envolvendo duas ou mais pessoas. Em teoria, é apenas uma explicação de algo.
Então existem teorias da conspiração ruins e existem teorias ruins que não são conspiratórias. Como se você tentar dizer que o 11 de setembro não foi o resultado de uma conspiração e tiver uma teoria sobre o 11 de setembro que não seja uma teoria da conspiração, isso seria estúpido, porque todos concordam que o 11 de setembro foi uma conspiração. E, portanto, qualquer explicação ou teoria sobre o que aconteceu em 11 de setembro será uma conspiração, certo? Então isso não faz sentido. Além disso, o braço operacional da CIA, seu trabalho inteiro, é conspirar, executar planos que são frequentemente ilegais, seja pela lei doméstica dos Dassumer ou pelas leis dos países em que estão operando. E criar histórias de cobertura para que possam inventar mentiras para explicar o que aconteceu e para que não tenham que admitir que algo foi uma operação da CIA. Então eles conspiram o tempo todo e mentem sobre isso o tempo todo. E já foram pegos mentindo sobre isso tantas vezes. E ainda assim, quando os funcionários do governo dizem "Ah, sim, isso foi uma revolta democrática", a imprensa leva a sério. Quando, se eles prestassem atenção à história, contariam que em situações semelhantes, o governo mentiu sobre essas coisas por anos e anos, e sempre mentirá sobre elas até serem forçados a admiti-las. Certo? Mas eles não fazem isso. Não nos é dado esse contexto. Espera-se apenas que acreditemos em mentirosos conhecidos que conspiraram e depois tiveram suas conspirações expostas inúmeras vezes ao longo das décadas desde a Segunda Guerra Mundial. E ainda, há um estigma social que o establishment tenta colocar em qualquer um, que sugira que o regime, o serviço clandestino, está fazendo o que sempre faz, que é conspirar. Você não deve dizer que eles estão fazendo o que estão fazendo. Então, isso é tão ridículo quanto dizer que, tipo, eu não acredito em... Se você diz que não acredita em conspirações estatais, é como dizer que não acredita no departamento de veículos motorizados ou algo assim. É idiota. Mas ainda assim, é isso que liberais e muitos dos chamados esquerdistas pensam. Eles acham que é um sinal de sofisticação não acreditar que o governo é capaz de intrigas secretas e sinistras. Não faz sentido algum. E isso meio que nos deixou estupefatos politicamente, porque não conseguimos abordar coisas como o assassinato do chefe de Estado mais popular, pelo menos desde Franklin Roosevelt, em 1963. Ainda não podemos ser informados sobre a verdade disso. Quero dizer, existe algum grupo de pessoas que espalha teorias da conspiração mais do que o governo dos Estados Unidos? Nos disseram que o Iraque tinha armas de destruição em massa, que estavam colaborando e conspirando com a Al-Qaeda e Osama Bin Laden. Isso não era verdade. Nos disseram ao mesmo tempo que eles perpetraram os ataques de Anthrax, quando na verdade isso veio de Fort Detrick, em Maryland. Nos disseram que o laptop de Hunter Biden era desinformação russa. Realmente, a lista continua. E essas são teorias da conspiração muito consequentes. É muito bom falar com você. É muito importante transmitir esses fatos para as pessoas, para que elas saibam o que aconteceu no passado. Porque isso não é apenas o passado. Essas coisas obviamente continuam. Se você acha que a CIA parou de fazer assassinatos e de se intrometer em assuntos domésticos e internacionais de todas as formas desagradáveis, então sinto muito, mas você é ingênuo. Gostaria apenas de acrescentar, para complementar o que você está dizendo, que não é apenas que o governo dos Estados Unidos divulga algumas teorias da conspiração falsas. É que desde o final da Segunda Guerra Mundial, praticamente todo o governo dos Estados Unidos. A política externa tem sido organizada em torno de teorias da conspiração, e muitas vezes teorias muito forçadas, como a conspiração comunista global. Essa foi a frase usada por J. Edgar Hoover. Você tinha que ter isso como a conspiração, como a cosmologia dominante da época, porque assim você poderia justificar políticas tão agressivas no exterior, derrubando governos e apoiando ditaduras e assim por diante. Mas então, quando a Guerra Fria termina, você tem um breve período em que os conspiradores são traficantes internacionais de drogas, e talvez este ou aquele grupo terrorista.
mas especialmente após o 11 de setembro, o novo terror, a nova conspiração, é a chamada conspiração islamofascista, ou como quer que chamassem na época, para falar sobre o islamismo global, como essa conspiração, para impor a lei Sharia e criar o califado e assim por diante. Eles têm que criar uma teoria da conspiração ali, certo? Russiagate foi uma teoria da conspiração falsa. Russiagate was a bogus conspiracy theory. I mean, the most irresponsible. Quero dizer, os teóricos da conspiração mais irresponsáveis e aqueles cujas teorias da conspiração irresponsáveis têm as consequências mais graves e muitas vezes mortais, seriam o regime dos Estados Unidos. Então esse aspecto é apenas, uma vez que você compreenda a duplicidade aqui, isso fará com que você se oponha muito ao regime sob o qual vivemos e à cosmologia que eles nos impõem, através da mídia, academia, políticos e assim por diante. É um sistema que eu acho que está desmoronando, e a maioria global vai superá-lo. E eu acho que os Estados Unidos primeiro perderão poder no exterior como resultado. Isso é parte do que estamos vendo. Então isso fará com que esse regime pareça muito fraco e meio patético, enquanto tenta controlar as coisas internamente, porque politicamente não podemos fazer nada contra eles. Parece que até agora não há partido dos trabalhadores ou grupo de pessoas para se opor a esse sistema de capitalismo imperial. Poderíamos chamá-lo assim, e hegemonismo global, como os chineses às vezes chamam. Eles nos dividiram tanto e embaralharam nossos cérebros de diferentes maneiras para nos tornar politicamente neutros, que acho que vai caber ao resto do mundo de alguma forma parar isso. E eu esperaria que de alguma forma fique claro como nós no Ocidente poderíamos fazer algo a respeito. Mas honestamente, somos principalmente espectadores aqui, porque estamos tão confusos e neutralizados pelo nosso próprio regime político e pelos sistemas de compreensão que temos ao nosso redor, que não podemos fazer muita coisa. Bem, não é uma nota muito otimista para terminar, mas acho que é precisa. E eu realmente, mais uma vez, agradeço por você ter vindo hoje. Se as pessoas quiserem ler e assistir ao seu trabalho, onde devem ir? O podcast American Exception está no Patreon, então é só procurar por American Exception Patreon e você deve conseguir encontrá-lo. Também estamos no YouTube, há um canal chamado American Exception, e no Substack, onde publico ocasionalmente, você também pode encontrar o American Exception lá. O livro é American Exception, Empire in the Deep State, e há uma versão em audiolivro dele. Também há um documentário que será lançado em breve, que trata do livro e de tópicos relacionados que estudei. Então, publiquei muito material, especialmente o podcast. Embora eu tenha uma avaliação sombria do sistema político dos Estados Unidos, na verdade sou mais otimista a longo prazo porque o destino dos impérios é cair. E o Império dos Estados é o maior e mais rico da história humana, e também vai cair. Quando isso acontecer, as ilusões e o misticismo devem mudar, e isso deve mudar tudo. Portanto, sou otimista no geral, mesmo sendo muito pessimista ou sombrio em relação ao sistema dos Estados. Não quero ser exatamente um desmancha-prazeres. O resto do mundo vê os Estados e o Ocidente pelo que são. O Ocidente ainda não chegou lá, mas acho que vai se tornar cada vez mais difícil negar a realidade. E Trump está acelerando as coisas, de certa forma. Trump is accelerating things in a sense.